Qual é a maior seleção do mundo? Já pensou se as Copas do Mundo fossem realizadas no formato de pontos corridos? Bem, nós separamos um top 50 com a classificação do Mundial se os jogos valessem 3 pontos, desde 1930. Confira agora o resultado. Em 50º lugar, a Noruega, com 9 pontos. São 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Em 49º lugar, a Austrália, com 10 pontos. São 16 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Em 48º lugar, o Irã, com 10 pontos. São 15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Em 47º lugar, a Tunísia, com 10 pontos. São 15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Em 46º lugar, a África do Sul, com 10 pontos. São 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Em 45º lugar, a Costa do Marfim, com 10 pontos. São 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Em 44º lugar, o Marrocos, com 11 pontos. São 16 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Em 43º lugar, a Arábia Saudita, com 11 pontos. São 16 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Em 42º lugar, a Argélia, com 12 pontos. São 13 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Em 41º lugar, o Senegal, com 12 pontos. São 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Em 40º lugar, o Equador, com 13 pontos. São 10 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Em 39º lugar, a Irlanda, com 14 pontos. São 13 jogos, 2 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Em 38º lugar, a Irlanda do Norte com 14 pontos. São 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Em 37º lugar, Gana com 15 pontos. São 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Em 36º lugar, a Turquia com 16 pontos. São 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Em 35º lugar, a Bulgária com 17 pontos. São 26 jogos, 3 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Em 34º lugar, o Peru com 18 pontos. São 18 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Em 33º lugar, o Camarões com 19 pontos. São 23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Em 32º lugar, a Escócia com 19 pontos. São 23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Em 31º lugar, a Costa Rica com 20 pontos. São 18 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Em 30º lugar, o Japão com 20 pontos. São 21 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Em 29º lugar, a Nigéria com 21 pontos. São 21 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Em 28º lugar, a Coreia do Sul com 27 pontos. São 34 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. Em 27º lugar, a Romênia com 29 pontos. São 21 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Em 26º lugar, os Estados Unidos com 30 pontos. São 33 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 19 derrotas. Em 25º lugar, a Colômbia com 30 pontos. São 22 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Em 24º lugar, o Paraguai com 31 pontos. São 27 jogos, 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Em 23º lugar, a Dinamarca com 32 pontos. São 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.
Em 22º lugar, a Croácia com 37 pontos. São 23 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Em 21º lugar, o Chile com 40 pontos. São 33 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 15 derrotas. Em 20º lugar, a Áustria com 40 pontos. São 29 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Em 19º lugar, a República Tcheca com 41 pontos. São 33 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Em 18º lugar, a Suíça com 44 pontos. São 37 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 17 derrotas. Em 17º lugar, Portugal com 48 pontos. São 30 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Em 16º lugar, a Hungria com 48 pontos. São 32 jogos, 15 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Em 15º lugar, a Polônia com 53 pontos. São 34 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 13 derrotas. Em 14º lugar, o México com 62 pontos. São 57 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 27 derrotas. Em 13º lugar, a Sérvia com 62 pontos. São 46 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 20. Em 12º lugar, a Rússia com 67 pontos. São 45 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Em 11º lugar, a Bélgica com 69 pontos. São 48 jogos, 20 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. Em 10º lugar, a Suécia com 70 pontos. São 51 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Em 9º lugar, o Uruguai com 84 pontos. São 56 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. Em 8º lugar, a Holanda com 93 pontos. São 50 jogos, 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Em 7º lugar, a Espanha com 105 pontos. São 63 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Em 6º lugar, a Inglaterra com 108 pontos. São 69 jogos, 29 vitórias, 21 empates e 19 derrotas. Em 5º lugar, a França com 115 pontos. São 66 jogos, 34 vitórias, 13 empates e 19 derrotas. Em 4º lugar, a Argentina com 144 pontos. Em 81 jogos, 43 vitórias, 15 empates e 23 derrotas. Em 3º lugar, a Itália com 156 pontos. São 83 jogos, 45 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Em 2º lugar, a Alemanha com 221 pontos. São 109 jogos, 67 vitórias, 20 empates e 22 derrotas. E em 1º lugar, o Brasil com 237 pontos. São 109 jogos, 73 vitórias, 18 empates e 18 derrotas. É isso aí, torcedor brasileiro. Mesmo com este sistema de pontos corridos, o Brasil segue na ponta em 1º lugar. Você acha que este seria o melhor sistema para avaliar as seleções? Ou você acha que da forma como a FIFA faz hoje, é o mais correto? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado por nos acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.